Muito boa noite, irmã Sandra. Sandra.livre, Luan Ribeiro 4 entraram. Muito boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live especial com o nosso professor Rodrigo. O tema é escatologia e hoje vamos falar das características da vida no milênio. Então, se você puder colocar para mim aí, Luan, o tema do nosso bate-papo hoje é as características da vida no milênio. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Estamos aqui então com o professor Rodrigo do canal A Hora da Escatologia em mais uma quinta-feira especial. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas você que vai assistir o replay aí no YouTube, você que está no YouTube, ou você que vai assistir no nosso IGTV, então saiba que o tema é as características da vida no milênio. E no IGTV nós temos uma playlist lá, uma série, né? Desde quando nós começamos a primeira live com o professor Rodrigo, onde ele tratou todo o plano escatológico e foi muito importante a gente ter essa base de toda a cronologia e em que ponto nós estamos. E nós estamos num ponto X, aonde Jesus pode voltar a qualquer momento, você sabe disso, mas os sinais da volta de Jesus já estão quase todos acontecendo já. Então, veja só, talvez você esteja esperando assinarem o acordo de paz para você colocar a tua vida em ordem, para você então subir com Jesus. Mas o Senhor me deu uma revelação esplendorosa esta noite, dizendo que vão subir aquelas noivas que estarão com as lamparinas cheias. E as lamparinas cheias, a gente não enche de uma hora para outra, e muito menos não enche em um culto, né? Então você precisa ter intimidade para que você possa encher a tua lamparina. Então, talvez essa pandemia, Deus esteja dando oportunidade para nós enchermos a nossa lamparina para que Ele possa então voltar. E talvez aconteça agora, o mês que vem. E aí eu quero saber como é que você está. Então hoje nós vamos falar de características da vida no milênio, nós como noiva de Cristo. E eu vou dar umas cutucadas no professor Rodrigo para também ver aonde você, que não vai subir, como é que vai ser a tua vida nesse período, aonde você vai estar neste período. Porque nós sabemos que são muitos que vão ficar. Mais de 50% da igreja, dos que se dizem igreja, vão ficar. E Deus está dando essa oportunidade desta pandemia para que este tema seja divulgado. Os peritos na área da escatologia estão fazendo lives e mais lives para que aqueles que se dizem igreja de Jesus realmente se refinem e se encha do Espírito Santo de Deus, porque o noivo está batendo a porta. Muito boa noite, então, Fátima Santos, boa noite, Luan Ribeiro, pastora Priscila Ferreira, F. Lucão, muito boa noite, Fátima Santos, pastor Márcio Souza, Cristina Roselaine e todos vocês, José.edivan. Olha, você que ainda não curtiu a nossa página ou não nos segue no YouTube, dá essa forcinha pra gente, vai lá, segue a nossa página aqui e também vai lá no nosso YouTube, Pleno Louvor Church TV, e siga as nossas páginas lá que vai nos ajudar e vai ser muito bom. Estávamos num treinamento agora, eu estava participando um treinamento com o pessoal das artes e fiquei muito impactado com o que eu vi lá e tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo a obra que Ele começou a fazer conosco. O professor Rodrigo já está aqui e eu quero orar então para que ele possa entrar e nós batermos aquele papo gostoso. Quero lembrar vocês também
que nós já estamos com as inscrições abertas para o curso, o seminário A Volta de Jesus, que o professor Rodrigo estará conosco dias 10 e 11 de outubro, presencialmente na nossa igreja, com inscrições limitadas. Nós temos uma quantidade de inscrições limitadas por conta da pandemia. Então, eu gostaria muito que você que é da nossa igreja, que você já garantisse a sua vaga, porque quando esgotar os ingressos, nós não vamos poder abrir mais ingressos. E aí você vai ficar sem. Veja só, você que é anfitrião, né, que está na tua casa, você tem que ser o primeiro a fazer a tua inscrição. E a inscrição está lá no nosso aplicativo. Se você não baixou o aplicativo ainda, bora baixar o aplicativo, né? Pleno Louvor Church, vai lá no Google Play ou então no Apple Store, digita lá Pleno Louvor Church e você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e já garante a sua vaga no evento. O evento será gratuito, né? E então eu acredito que estamos convidando outras igrejas, mas a prioridade é você que é da nossa igreja. Então não deixa para a última hora, porque você depois vai tentar fazer como no passado, reclamar para o pastor, vir chorar, falar fiquei de fora, pastores que deixam para a última hora, obreiros que deixam para a última hora, que essa raça é terrível, né? As ovelhinhas faz tudo bonitinho, os pastores e obreiros querem fazer na última hora para dar carteirada, e não tem carteirada para dar. Nós só temos aquela quantidade mesmo e pronto. Então vai lá, faz a tua inscrição, garante o teu lugar. Vamos prestigiar o trabalho que o professor Rodrigo está fazendo conosco aqui todas as quintas-feiras, ok? Ele está semeando a palavra e a boa palavra e ele vai vir colher nos dias 10 e 11 de outubro aqui em nossa igreja. Se Jesus não voltar antes disso, e vou fazer essa pergunta para ele hoje, se estamos correndo esse risco de Jesus voltar antes disso. Oh, que maravilha, vamos estar com ele. Vamos então orar? Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por esta noite calorosa, esplendorosa, maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pelo privilégio de viver neste tempo com tudo isso que o Senhor fez, tantas revelações tecnológicas, tantas revelações bíblicas, Pai, tantos segredos escondidos que o Senhor tem revelado para esse tempo. Tanta coisa que os profetas escreveram para o nosso tempo, Pai. Ou seja, os profetas estavam inspirados neste tempo, Pai. Eles viram este tempo maravilhoso, o tempo do carro veloz, do avião veloz, tempo esplendoroso, onde a tua graça está superabundando, onde o Espírito Santo está convencendo os corações. Eu estou muito motivado, Senhor, para o Senhor vir nos buscar, porque eu quero estar aqui pronto, preparado, lindo e maravilhoso. E também, Senhor, eu lhe peço que essas pessoas que estão nos ouvindo, que elas não desanimem de falar de Jesus com as suas atitudes para as suas famílias, para as famílias serem salvas, Pai, para que em nome de Jesus nós possamos nos encontrar contigo, nos nossos familiares, todos juntos, entregar e falar, aqui está, Senhor, o fruto do meu trabalho. É assim que eu desejo e oro esta noite para que o Senhor desperte os nossos corações, a chama, Pai, de receber o Senhor Jesus, vindo, Senhor, naquele cavalo lindo, branco, nos buscar. É disso que nós estamos aguardando, Pai. Assim, nós abençoamos a cada um que está aqui, a cada um que está compartilhando agora esta live com os seus amigos, com os seus familiares, porque afinal de contas, Pai, nós prestaremos contas destes nossos relacionamentos que não ouviram falar de Jesus, porque nós não falamos, nós não compartilhamos, é nossa responsabilidade. Então coloque esse senso de responsabilidade no coração da tua noiva, Pai, esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, a hora da escatologia já está aqui conosco e eu vou colocar então ele para falar com citação. Vamos lá.
Meu amado e querido professor Rodrigo, pastor e professor Rodrigo, mestre, nós estamos aqui lhe aguardando com revelações esplendorosas do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, paz seja convosco. Amém, muito boa noite. Pastor, que oração inspirada, maravilha vê-lo inspirado assim e nos inspira, né? Recebi essa oração, pedi a Deus durante a sua oração aí, o Senhor me alcança com essa inspiração, com essa iluminação. É um prazer muito grande estar de volta com vocês, estar fazendo esse trabalho às quintas-feiras, ter chegado o tempo de Deus para nós. É um prazer muito grande estar aí com essa família Pleno Louvor Church, viu, pessoal? Um prazer muito grande estar com todos vocês aqui online, e conforme o pastor já anunciou aí, em breve, daqui um mês exatamente, né, pastor? Exatamente. Estamos aí no dia 10 de setembro, então daqui um mês exatamente, juntos presencialmente. Isso é o que nós estamos planejando. Mas aí já vai logo de cara. E se Jesus voltar antes, tem essa probabilidade ou não? Maravilha. Tem essa probabilidade com força, né? Eita, nós! Segura! Tem uma grande probabilidade de que nós tenhamos o nosso seminário de escatologia no céu com Jesus, bênção. Né? Porque, veja, os acordos de paz estão aí, os sinais, muita coisa está se cumprindo. A volta de Cristo é iminente, portanto, ela pode ser a qualquer instante. E hoje, algumas notícias deram conta, não sei se vocês viram, que a Marinha Russa está junto à Síria, coisa de 15 navios submarinos. Então, há uma movimentação muito grande em torno de Gog e Magog, em torno das profecias bíblicas. As coisas realmente estão acontecendo. Os profetas desejaram, eu creio, ver esse momento que nós estamos vivendo, porque você falou na sua oração, você falou na introdução sobre as questões de que eles viram os carros velozes, os aviões velozes. Então, nós estamos vivendo tempos que os profetas falaram desse tempo, e que talvez eles não tinham ideia do que seriam essas coisas que o João viu, né? E agora nós estamos vendo cumprir diante de nós a capacidade de todo olho ver quando Jesus voltar, não é? Essas questões dos conflitos, uma série de coisas realmente que a tecnologia, que o mundo atual... E olha, eu tenho um sentimento muito grande. Hoje eu estava respondendo perguntas, pastor, a respeito da questão dos sonhos com a volta de Cristo. O povo está sonhando com volta de Cristo, com anjo, com trombeta, com coisa. É impressionante que há um sentimento carregado por conta da pandemia, por causa de uma série de questões. Mas eu creio que... Destrava em nome de Jesus essa live aqui, Senhor. Destrava para a gente ouvir esses segredos em nome de Jesus. Vamos sair e entrar de novo, professor? Voltou? Voltou. A sua tela tinha ficado toda preta, mas eu falei para os irmãos não saírem não, que nós estamos aqui. Então, você estava rodando aqui para mim e a tua imagem não está muito legal ainda para mim. Deixa eu te convidar de novo, pode ser? Pode, lógico. Eu vou convidar de novo o professor Rodrigo, porque eu quero ver o rosto dele. Estamos num tempo muito especial, meus amados. Jesus pode voltar antes do nosso seminário. E eu quero ter feito tudo, o meu melhor, para eu apresentar você para o Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso deixar de apresentar aqui. O Senhor nos deu o professor Rodrigo para exatamente ensinar a igreja dele aqui em Goianás, os nossos familiares, sobre a volta dele. Então eu não quero que fique travando, nós vamos ouvir o que ele tem a dizer desse acordo de paz que está saindo aí, essa movimentação das tropas, isso é muito importante, isso é sinal da volta de Jesus mesmo, e já está batendo na porta aí, muitos falam o ano que vem, no máximo 2 anos, mas nós estamos vendo a movimentação realmente muito rápida. E eu quero ver se o professor entra aqui ou não. Se ele não entrar, eu vou sair dessa live, vou começar de novo, para que a gente possa, então, para que a gente possa ter todo o tempo para ele falar conosco. Em nome de Jesus, todas as revelações que o Senhor tem para nós, esta noite, vai acontecer em nome de Jesus. Voltou, professor? Vamos lá. Eu vou estar falando da movimentação das tropas,
aí Sim. da Rússia, Gog e Magog. A imagem e o som tá melhor? Agora tá lindo, tá maravilhoso. Beleza. Você tá mais bonito que nunca. Eita benção. Então, lembrando aí os irmãos, nesse nosso encontro de outubro, nós vamos falar desses sinais, né? Mandei para o pastor Marcelo já uma programação daquilo que a gente pretende falar, cobrir dentro daquele assunto. E nós vamos falar dos sinais, essas coisas que eu comecei a mexer agora, porque já que a live de hoje é características do milênio, nós vamos falar sobre a árvore da vida. Então, você que está assistindo essa live, eu mandei, pastor, tomei a liberdade de mandar para algumas pessoas que seguem o meu canal e que são aí da região de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, e eu mandei a programação, tudo, falei que nós vamos estar junto aí, e aí convidando para que nós possamos falar sobre essas questões de sinais, falar com tempo de qualidade, porque nós vamos estar juntos, poder ir, voltar, mostrar um slide e fazer uma coisa mais detalhada. Bom, você falou em 1 ano, 2 anos, as profecias bíblicas estão diante de nós, a volta de Cristo realmente pode ser a qualquer momento, mas ele, conforme você falou aí no início da live, antes de eu entrar, ele vai buscar aquelas que estiverem preparadas, que estiverem cheias do Espírito Santo. Não dá para a gente encher correndo de repente de azeite, a gente precisa ter uma vida de preparação. Já que isso é um símbolo, a gente precisa entender que isso não acontece de uma hora para outra. Nós precisamos levar uma vida de consagração, de entrega ao Senhor. Isso não significa levar uma vida sem pecar, porque nós pecamos. Mas nós temos justamente essa palavra profética, que é o que o apóstolo Pedro vai dizer. Nós temos aí a palavra profética como algo para nos despertar, para iluminar o caminho. Então, não é outro momento senão de estar preparada para a volta de Cristo, buscar encher do Espírito Santo. Você que estava afastado, você precisa voltar. Você que está levando uma vida espiritual morna, você precisa voltar. Porque ficou muito transparente agora com essa pandemia, e eu já tô vendo isso aí, é um separar do joio do trigo, e o Senhor Jesus está falando aos nossos corações em relação a isso, porque todo mundo pode fazer tudo, menos voltar para a igreja, né? E talvez Deus esteja revelando isso aos corações da liderança da igreja para exatamente alertar. E o Senhor tem falado comigo desde ontem que nós precisamos fazer algumas lives para aquelas pessoas que vão ficar. Porque elas precisam ouvir nesse tempo que elas precisam fazer, porque lá na frente elas não vão ter recursos para comprar internet para assistir esses vídeos. E muitos que estão ouvindo a nossa live vão ficar. E porque vão ficar, precisam saber já como precisam se posicionar lá depois da volta de Jesus. Parece até que nós havíamos combinado. Eu tenho um vídeo, em 320 vídeos no meu canal, eu tenho um vídeo falando para quem vai ficar. E eu tenho sentido essa coisa muito forte no coração, que eu preciso deixar material gravado, já falando agora, mas deixar material gravado com orientações para a vida na grande tribulação. E aí você me fala isso, e da necessidade que Deus te colocou isso no coração, da necessidade de lives falando disso, isso então é uma confirmação. Né? Então vamos nos organizar para que a gente faça isso. Mas então, olha, eu quero aproveitar aqui que o professor Rodrigo está conosco para você vir adquirir o livro dele presencialmente no seminário dos dias 10 e 11 de outubro, aonde ele vai ministrar no sábado das 5 da tarde às 9 da noite, com um intervalo para lanche, e domingo pela manhã, das 9 até as 11. E depois prega no nosso culto à noite. Então, o professor Rodrigo estará conosco nesses 2 dias, mas por conta da pandemia, nós só temos 120 lugares. Né? A nossa igreja para 30% do que pode ter, então são 120 lugares. Eu queria, por favor, meu amado, você que é da nossa igreja, já faz a sua inscrição e já garante. Porque assim, eu quero estar com as minhas mãos limpas para falar para o Senhor, olha, eu não entendia nada de escatologia, mas o Senhor mandou o professor Rodrigo e eu fiz o meu melhor para que o nosso povo entendesse e conhecesse deste tempo. E eu tô pegando no teu pé para que você, então, sem desculpa nenhuma, não vai viajar. Não vai viajar. Guarda esse feriado para você saber o que você tem que fazer se você ficar
aqui não subir conosco. Ou se prepare para você subir conosco. Então, vai no nosso aplicativo, na parte de eventos, faz a tua inscrição já, porque aquilo ali corre rápido. Né? Se a gente fizer, eu nem sei quantas inscrições tem, mas é rápido. Então, não deixa para a última hora, porque senão você vai ficar fora. Ok? Professor Rodrigo, eu já falei muito. Hoje eu quero ouvir você falar a respeito do nosso tema. Então, a palavra é tua. Deus abençoe você. Amém. Eu fiz a minha inscrição hoje, viu, pessoal? Fiz Glória a minha a Deus. inscrição hoje aí para o nosso evento. Então eu separei aqui algumas referências bíblicas, eu gostaria de lê-las e comentá-las. Vou então alguns versículos iniciais entrando para explicar a questão da... É uma introdução para falar da árvore da vida. São versículos que vão falar do milênio. Então, em seguida, eu separei alguns aqui na lateral sobre a árvore da vida, vou comentá-los, e aí o pastor vai me interrompendo, perguntando, fazendo isso aí, porque na verdade eu preparei bastante coisa, então a gente vai tentar fazer uma síntese e ela flui melhor justamente na nossa interação aí. Vamos lá. Primeiro texto que eu gostaria de ler é 2 Pedro 3,13, que diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa afirmação do Pedro para nós é de suma importância, porque nós estamos aguardando então esse novo céu e essa nova terra, em que habitarão a justiça. Então é um reino de justiça, e é um reino de novo céu e de nova terra. Concordando com isso, Zacarias 12:10 ao 12 diz assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Mostrando então que o reino de Cristo ele é a partir de Jerusalém, ele virá para habitar no meio de Jerusalém. Depois eu gostaria de ler Zacarias capítulo 13, versículo 1 ao 6, e aí os versículos seguintes, que após esse, já vão nos introduzir a características mais específicas do milênio e a árvore da vida. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos, para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. É um texto muito poderoso de Zacarias 13, que o 12 ele discutiu o Armagedon, a sua volta visível, e no 13 o estabelecimento do seu reino, e no versículo 6, e aí se nós continuarmos o 13 ele vai detalhar mais, mas no versículo 6 ele chega a afirmar que iniciando o milênio vão lhe perguntar que feridas são aquelas nas suas mãos, e ele dirá que são as feridas, ele vai contar a história do Calvário, né? E é um período muito interessante porque haverão homens nessas características do milênio querendo falar que vão falar em nome de Deus. Mas aí os próprios pais dele vão lhe repreender, vão lhe transpassar. Porque não há motivo para profetizar, porque o próprio Cristo estará reinando no milênio. Então, como haverão muitos homens e mulheres de carne e osso ainda e sangue no milênio, que não passaram pelo novo nascimento, não têm corpo glorificado ou corpos glorificados, e por conta disso ainda estão tendenciosos ao pecado, haverá então punição, haverá justiça, que é o que nós lemos lá no início, e haverá um governo teocrático de fato, e haverá pena de morte, todos esses aspectos. Isso aí nós já comentamos em algumas outras lives do milênio, mas é porque eu imaginei também que hoje nós poderíamos ter algumas pessoas, que eu as convidei, que não assistiram às anteriores, então para a gente fazer uma introdução do que está acontecendo no milênio. Essa é a vida no milênio. Posso continuar? Pastor, quer fazer algum comentário? Pode continuar. Não, Vamos pode lá. Continuar. Então agora Zacarias capítulo 14, versículo 8 e 11, porque ele vai dizer dos momentos quando formos a Jerusalém, começamos a entrar, a partir de agora, mais especificamente, naquela coisa de que em que momento nós vamos comer da árvore da vida? Que coisa é essa? Como é que vai se dar isso aí, né?
Zacarias capítulo 14, versículo 8 ao 11. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície. Olha que coisa. De Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Isso é habitação no milênio. Versículos 16 e 17 ainda do capítulo 14. E acontecerá que todos os que restarem das nações, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, então não virá chuva sobre ela. Então, uma vez que o reino do milênio esteja estabelecido, sabe aquela coisa que acontece hoje, que os presidentes tomam posse e vão visitar o líder da igreja de Roma, no Vaticano, e beija a mão e toma bênção. Sim. Isso é, na verdade, isso de acordo com Isaías e com Zacarias, isso é um movimento real, mas é um movimento para o milênio, onde os líderes das nações vão ir a Jerusalém para poder receber a bênção, né, na festa dos tabernáculos, as bênçãos diretas do próprio Messias, né, do próprio Cristo. Então, peraí. Então, no milênio, nós vamos ter as festas que Deus instituiu por estatuto perpétuo. Exatamente. Isso é muito importante. Inclusive, como você já falou para mim em outras lives, das festas que vocês celebraram, as festas proféticas, elas são muito importantes, inclusive porque o milênio é a festa dos tabernáculos. Cada uma das festas proféticas, elas têm um cumprimento no ministério de Cristo. E a próxima festa agora é a festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então, uma outra coisa, se eu puder dizer isso então para o pessoal que está em casa, pastor também, claro, e nós vamos discutir essas questões aí no nosso encontro presencial, muita coisa do Apocalipse, da escatologia, da própria volta de Cristo agora em relação, nós estamos, esse mês é o ano novo, judaico, muita gente não sabe. Sim, agora então, dia 18 que vira. Exatamente. Então, compreender o calendário judaico, porque é o calendário profético, é o calendário bíblico, que não é o nosso calendário solar. Ele é lunar, ele é de 30 dias. E as festas, compreender as festas, o Yom Kippur, essa virada é muito importante para nós. E como você citou aí, os especialistas de escatologia estão fazendo live sem parar para orientar. E há uma preocupação da nossa parte muito grande em não marcar datas, em não fazer parecer para os irmãos que estamos marcando data, mas há um olhar muito atento para amanhã, que é o 11 de setembro, e para o 18, que é a virada, porque temos as festas aqui cumprindo, e o cumprimento das festas, ele tem um impacto profético muito grande. E se alguém perguntar, o 11 por quê? Por causa do atentado que houve nos Estados Unidos em 11 de setembro? Não, o atentado é que houve por causa do 11. Na escatologia bíblica, num aspecto que nós falamos da numerologia bíblica, mas não tem nada a ver com a numerologia dessa perspectiva mística secular de que o mundo fala, é observando os números da Bíblia. O anticristo é o 11º chifre no livro do profeta Daniel. Então o 11, no sentido profético, ele aponta para o anticristo, mas isso é tema para a nossa live sobre quem vai ficar na tribulação. Tá. Então, voltando aqui, essas datas que nós estamos vivendo, o nosso coração palpita, o meu sentimento é como esse da oração que você fez, com essa inspiração, porque eu creio, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. A festa das trombetas está chegando aí, né? É isso aí. A festa das trombetas é agora. Exatamente, eu queria mexer nesse assunto das festas e falar, mas eu fiquei com medo de ir muito para lá e não ficar aqui no milênio, mas é isso que eu queria falar. A festa das trombetas está chegando aí, olha irmãos, você que está me assistindo com essa live ao vivo ou salva. O momento agora, o toque da trombeta pode ser a qualquer instante.
e ao ouvir o toque da trombeta ter o seu corpo transformado e subir ao céu, ou alguns ficarem para a grande tribulação. Então não dá mais para brincar. É como o pastor Marcelo disse, tem gente diz que foi todo mundo para a praia, eu não estou sabendo, diz que foi todo mundo, e está todo mundo viajando, está todo mundo passeando, glória a Deus que a vida é boa, mas irmãos, dá para ir em todo lugar, mas não dá para ir para a igreja. Não dá para congregar, para juntar como comunidade, adorar e clamar Maranata. Olha, Maria Pimentel colocou aí, a gente está conectado mesmo mentalmente. Ora vem Senhor Jesus, né, irmãos? Então haverá as festas proféticas, todas as suas celebrações, e o milênio é a festa dos tabernáculos, quando o povo todo vai marchar para Jerusalém para receber a bênção do Senhor. E se não for, a nação não recebe a bênção, a chuva sobre a terra. Esse capítulo, por exemplo, para quem quer entender o milênio, a Batalha do Armagedon e o milênio, o capítulo 14 é altamente instrutivo. Zacarias 14. Zacarias capítulo 14. Porque é o seguinte, o profeta Zacarias, para quem não sabe, ele é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Ele falou demais sobre o ministério de Jesus, tanto a sua primeira chegada montado no jumentinho, porque ele que profetizou isso. Jesus entra montado no jumentinho em cumprimento à profecia de Zacarias, e depois que ele faz essa narrativa, ele se ocupa o tempo inteiro da escatologia do ministério de Jesus. No capítulo 12, ele diz que quando ele voltar, todos olharão para aquele a quem transpassaram. Então, o Zacarias é muito instrutivo. Quando chega no 12, ele é muito enfático com relação ao final da grande tribulação, no 13, o início de milênio, e no 14, ele detalha para nós muito dessas coisas, e é no 14 que ele diz que haverão muitas pessoas, então, restando das nações, que vão entrar vivas da tribulação para o milênio. Isso é muito importante. E eu queria ler agora o primeiro versículo que vai falar escatologicamente sobre a árvore da vida e suas funções, porque é claro que a árvore da vida vai aparecer no Gênesis. Inclusive o Apocalipse, como a gente tem dito, muito mais do que desespero, ele é esperança. Porque se o homem perdeu o acesso à árvore da vida no Gênesis, ele agora recupera no Apocalipse. Isso é muito Glória importante. a Deus. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é uma afirmação profética extremamente importante. Se a árvore da vida concedia ou conferia um corpo saudável, longevidade de anos, no Gênesis, no paraíso, no Éden, agora ela está de volta. E quem vencer terá acesso a essa árvore. Esse texto é magnífico. E agora Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um ao outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Primeiro aspecto, e aí eu vou citar mais um texto de Ezequiel, que vai comentar essa cura das nações, ainda mais um, ainda no 22, que vai dizer como que se dá esse acesso. Primeira coisa importante aqui no 22:1 é que Jesus voltou, ele está reinando a partir de Jerusalém, do seu trono fluem rios de água viva, e a árvore da vida está lá. E ela dá 12 frutos, dando um fruto por mês. E essas folhas são para curar as feridas das nações, porque muita gente, mas bilhões de pessoas no milênio vão estar com corpos mortais, necessitando dessa folha, desse bálsamo da folha, para a cura das suas feridas. E o fato de que ela dá 12 frutos, um fruto por mês, tem também a ver com as festas, com as visitas a Jerusalém, e dizem para nós, desse momento, dando esse fruto, 12 frutos, um por mês, da sua necessidade. Até a Sofia, na nossa live anterior, fez uma analogia muito interessante, quando ela fala das 12 ceias. Né? Lembra-se disso? Que a Sofia Lembro sim. E falou da ceia, dando que a pessoa que não participa o ano todo da ceia, ela fica meio como que faltando, porque a ceia é um ato profético, tem um sentido profético, que anuncia a morte do Senhor até que vem, e se alguém é cristão, essa pessoa precisa participar da ceia. Não faz sentido ser cristão e não ceiar, porque a ceia anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então, quem ceia é quem está esperando Jesus voltar. Então, se por alguma prática de vida alguém está deixando de ceiar, é melhor consertar essa prática de vida e começar a cear, porque
o Senhor cedo vem, breve vem. Então, ela faz uma analogia interessante, dizendo que assim é a pessoa que não participa da ceia o ano todo, das 12 ceias, né? Ela deixa de participar de ela fica menos espiritual, menos na comunhão com os irmãos, menos próximo de Deus. Foi uma alusão muito interessante, eu gostei muito. O Marcos está dizendo aí que a ceia é a prioridade na nossa vida. Então, é exatamente isso. E a árvore da vida, que tem um sentido profético muito maior, ela aponta para o Cristo, claro, mas nós estamos falando da função dela, não estamos falando da tipologia, que é um outro braço da escatologia para discutir esse assunto. Então ela dá o seu fruto 12 vezes por ano, a fim de que quem coma desse fruto e quem possa comer todo mês desse fruto tenha essa longevidade de anos. Agora, quem que pode comer? Todo mundo que estiver lá vai comer os 12 frutos? Vamos para o versículo 14 do Apocalipse 22. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por quê? A Jerusalém vai estar cercada por um muro. Pelo menos é a narrativa do capítulo 21 e do capítulo 22. E nem todas as pessoas terão acesso a ela livremente, a não ser a igreja, que está com seu corpo glorificado e que vai e volta dela constantemente. Já os homens só terão acesso a Jerusalém e à árvore da vida e aos seus 12 frutos se estiver guardando os mandamentos. A palavra de Deus, já que será um governo teocrático, não é o estado eterno ainda, é a última dispensação da humanidade, é a sétima, o milênio, é a festa dos tabernáculos e é a última peneira da humanidade que visa selecionar quem vai entrar na eternidade. Esse é um ponto muito importante. Mas só terá acesso a esse fruto mensal, conforme o versículo 14, os que guardam os mandamentos de Deus, os que guardam a palavra de Deus, porque dentro do milênio... Pode falar, pastor. Eu tenho uma pergunta. A árvore vai estar lá, certo? A igreja não vai precisar comer da árvore, porque nós vamos estar com o corpo glorificado. Agora, uma pessoa que está no Brasil, certo, como que ela vai até Jerusalém todo mês comer desse fruto? Haverá essa peregrinação. Isso é uma coisa, um aspecto muito interessante, porque haverá essa peregrinação e vamos nos lembrar que essas pessoas que estão no milênio, elas já têm acesso a comer da árvore da vida, justamente porque não é isso que o Apocalipse 2:7 nos disse. Ela não aceitou a marca da besta, ela não se submeteu ao seu anticristo, por isso ela está no milênio e vai comer da árvore da vida. E o fato de comer um fruto, ele já lhe confere uma super... Eu falo assim por causa dos meus filmes, mas lhe confere uma super força, já lhe confere uma qualidade de vida que é impossível ela ter se não estiver comendo dessa árvore da vida. Então isso vai lhe conferir uma vitalidade para essa peregrinação. Sem contar, pastor, que vamos pensar no milênio, que é o reino de Cristo. Se hoje nós temos alguns benefícios advindos aí da tecnologia, da ciência, com o homem vivendo num estado de afastamento de Deus, vamos imaginar o que vai ser possível, ou o que não vai ser possível realizar sob o governo do Cristo. Essa questão do transporte talvez seja muito melhor, é isso? Com relação ao transporte, por exemplo, como que as coisas vão acontecer nesse sentido, o texto bíblico não especifica, mas ele diz de nós, igreja, que nós vamos teletransportar sim. Será que nesse nosso teletransporte, será que se nós abraçarmos aí outras pessoas... Pode ir também, né? Será que elas teletransportam com a gente? Isso, claro, está no campo da conjectura teológica, mas é pensável, já que a igreja está assim, já que essas são as ações do corpo glorificado da igreja do milênio. Será que nós é que vamos conduzir essas pessoas? Vamos transportá-las? Será que vai existir um nível de tecnologia capaz de transportar essas pessoas? Porque a vida no milênio será uma vida onde, conforme nós já falamos em outras lives, nós podemos citar hoje também, uma pessoa que morrer jovem morreu com 100 anos. Então muita coisa interessantíssima vai acontecer de avanço tecnológico. Perceba que nós, chegando agora no final dos tempos, é que nós tivemos um avanço tecnológico. Porque Sim. é só no século XX para cá que tem esse boom. O homem vai na lua, o computador, a revolução industrial, para então ser mais genérico. Isso só aconteceu no século XX para cá. Né? Sim. Nos anos 90, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos em dezembro. Nos anos 90, nós não tínhamos essa coisa. Eu falo até que eu não tenho saudade nenhuma da minha fase da adolescência, ali da pré-adolescência. Não tinha esse negócio de celular e a coisa era muito complicada. A TV não tinha nada disso.
que os irmãos, por exemplo, que essa geração milênio, essa geração que está agora aí com 18, 19, 20 anos, que já nasceu mexendo no celular, nós não vimos nada disso, né, pastor? Agora, pensemos isso no milênio. Se essa geração que está chegando mais perto do fim dos tempos experimenta um avanço tecnológico, um florescimento muito forte da ciência, imagina no milênio. Né? Hoje você tem aí dentro da igreja, de repente, alguém muito inteligente que está lutando por uma bolsa, porque tem uma ideia fantástica e ele precisa fazer uma iniciação científica, um intercâmbio para avançar naquilo, mas não tem jeito. Imagina no milênio. No milênio ninguém vai ter que disputar bolsa, não. Vai ter bolsa para todo mundo, né? Eu estou falando assim, vai ter bolsa para todo mundo estudar na universidade, vai ter bolsa para todo mundo inventar. Não vai nem precisar de universidade, porque a narrativa de Isaías 11 para o milênio diz que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. O povo tudo vai ser inteligente demais, vai ser sábio demais. Inclusive, aí tem uma série de versículos que eu sei que não ia dar tempo, mas eu botei aqui Provérbios 3:18, Provérbios 11:30, Provérbios 13:12, Provérbios 15:14, que diz da árvore da vida, ligando ela à sabedoria, a uma inteligência sobrenatural. Eu posso, de repente, a gente coloca as referências, eu falei muito rápido, Provérbios 3:18, 11:30, 13:12 e 15:4, que liga a árvore da vida a uma manifestação de sabedoria, de inteligência sobre-humanas, sobrenatural. É muito, muito interessante isso. Então, no milênio, as possibilidades serão fantásticas. Essa coisa que a humanidade tenta fazer agora, esse avanço que a humanidade tenta ter, essa utopia que se busca, ela vai ser real no milênio. Vai ser real no milênio. E só vai ter acesso a esses 12 frutos, no versículo 14 do capítulo 22 do Apocalipse, aqueles que estiverem obedecendo a palavra de Deus, é que terão acesso a esse fruto mensal. Isso é muito interessante. E o Ezequiel 47:12, porque o Ezequiel também é muito instrutivo a respeito do milênio, porque o Ezequiel, pastor, ele diz, inclusive, que no milênio vai ter o templo, um quarto templo, que nesse quarto templo serão observados alguns sacrifícios em testemunho às nações que ainda não passaram pela transformação. Vai ser uma maneira didática de contar quem é o Cordeiro. É muito fantástico ler o profeta Ezequiel. E a exemplo do que eu já disse de Levíticos, por exemplo, quando tem muita gente que acha Ezequiel muito enigmático demais. Mas se você ler o livro do profeta Ezequiel com vistas a uma maneira cristocêntrica, querendo revelar Cristo, seu ministério e esse reino escatológico, o livro de Ezequiel se abre. É muito interessante. O Ezequiel 47:12 diz: E junto ao rio, à sua margem, de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. Muito, muito interessante. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Concordando com essa narrativa que nós acabamos de ver do Apocalipse 22, que diz da função da árvore da vida. Né? E ela tem, então, o seu aspecto tipológico, ela tem nessa narrativa do Provérbios, ligando a sua função, o seu fruto, à sabedoria, à inteligência, e nós temos aqui essas demonstrações em Apocalipse e Ezequiel de como que as suas folhas serão para a cura das nações e o seu fruto mensal para alimento, para vivificar, para que as pessoas possam viver, então, há centenas de anos. Né? Tá. Ok. Deu para entender, então, que vai ter essa peregrinação de todas as nações até Jerusalém para comer da árvore da vida, para que se tenha essa vida e uma vida realmente saudável e poderá chegar a viver até os 1000 anos. Exatamente, é isso aí. Tá. E por conta de comer desse fruto, por conta dessa folha da árvore, não haverá, por exemplo, de acordo com Isaías 65, criança que dure poucos dias, velho que não cumpra com os seus dias. As pessoas todas, aparentemente, pelo que nós lemos ali em Zacarias, a respeito de que o cara não vai precisar profetizar, mas ele vai cuidar do campo, ele vai ter uma vida no campo. Então a qualidade de vida, não só por comer o fruto, mas a maneira que, pelo menos o texto apresenta, de que as pessoas viverão, será uma vida bem natural, uma vida bem junto à natureza, uma vida bem
bem erba. Aí, só fazendo um Porque, recado. porque a terra, na verdade, Deus vai renovar a terra. É isso. Nós lemos aí 2 Pedro 3,3 de início, né? Aguardamos, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Então a terra vai estar passando por uma transformação, por uma renovação, que inclusive no Zacarias 14, eu achei até que você ia comentar na hora que eu estava lendo, que é o texto que fala que, por exemplo, a terra vai se tornar uma planície. Sim, sim. O Apocalipse 22 também fala isso, Zacarias 14. Então vai haver uma reforma da terra. Na live passada, nós falamos, por exemplo, Romanos 8, que diz que a natureza aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus, porque quando nós formos redimidos, a natureza o será também. E aí o Zacarias 14 e o Apocalipse 22 falam de uma transformação na terra que chega a dizer, o mar já não existe, a terra vai se transformar numa planície, que é então onde os escatólogos discutem que a terra vai voltar a ser uma pangeia. Porque então essa divisão que há dos continentes, quando se olha no mapa, uma visão aérea, dá-se a entender que elas se encaixariam. Se as folhas curam as nações, não pode ter guerra ou corrupção entre as nações. É isso? Muito boa pergunta, Maria Pimentel. Guerras entre as nações não haverá, não. Mas haverá muitas pessoas que, por desobediência ou por uma inclinação da carne de pecar, vão tramar contra o Cristo, contra o seu reino. Não vão querer aquilo, por incrível que pareça. E aí as pessoas que estão aí podem falar assim, como é que pode, pastor? Alguém que não vai querer essa folha, que não vai querer esse fruto? Ora, como é que pode alguém não querer estar na igreja, se é o lugar da manifestação da presença, se é a noiva, se é o lugar do batismo com o Espírito Santo, se é o lugar da cura, da palavra que edifica? Como que algumas pessoas, em oposição ao salmista, preferem estar em outros lugares mil do que na casa de Deus, né? Então, muita gente, na verdade, tem como Deus, tem como Messias o seu ventre. O ventre aqui, não no sentido que só pensa em comer, literalmente, mas em satisfazer o desejo da sua carne. Essa é que é a verdade. Esse é que é o ponto. Tem gente que parece que nasceu inclinado para o maligno realmente, e que serve a Cristo, porque nós estamos aqui, de certa forma, parecendo que estamos fazendo uma pressão. Aí ele está crente. Mas na primeira oportunidade para escapar pelas brechas, ele vaza. Sabe como é que é? Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui, do Augusto72. Diz assim, paz, irmão. O Apocalipse está em ordem cronológica, pois a árvore da vida só está no final. Não, tanto que ela aparece no capítulo 2. O Apocalipse, ele compreende umas sessões paralelas. 7 sessões paralelas, onde alguns eventos aparecem de uma maneira, depois ele aparece com mais detalhes, porque isso é uma maneira judaica, é uma maneira do povo hebreu comunicar as profecias. Então, nós percebemos que existe uma cronologia até o capítulo 3. Depois, o capítulo 4 e 5, concordando com Zacarias e com Ezequiel, fazem uma descrição do trono, Apocalipse 4 e 5. E a partir do 6 ao 19, então, ele narra os eventos dentro da grande tribulação. Alguns ele repete, porque a profecia bíblica ela é cumulativa, né? Ela se repete e vai acumulando informações e traz mais, conta aquilo que já contou e conta mais um pouco de informações. Esse é o modelo dos profetas, é o modelo do Apocalipse. Então, no 19 e no 20 é que narra então essa chegada definitiva do Cordeiro, onde tem aí a Nova Jerusalém. Aí sim é o último momento, né? Antes do estado eterno. Tá. Então, você que tem alguma pergunta, coloca no ponto de interrogação aí, na nossa caixa de perguntas, para que a gente possa, para que o professor Rodrigo possa, então, explicar para nós. Eu tenho uma pergunta aqui. E Israel, ele está aonde no milênio? No milênio, ele está ocupando aquilo que foi prometido a Abraão, que foi prometido a Davi, porque até hoje o descendente de Davi, conforme Deus aparece para ele, fala em 2 Samuel 7 que o seu descendente vai se assentar no trono perpetuamente. Gabriel entrega essa profecia para Maria também, e nada disso se cumpriu. A ocupação da terra que foi prometida a Abraão e a sua descendência, porque Abraão tem uma descendência espiritual e tem uma descendência carnal. Muito importante compreender que existe um pacto racial, nacional de Deus com Abraão, Isaac, Jacó e Davi,
E nada disso se cumpriu. Então o povo de Israel vai cumprir isso no milênio. E aí, por isso que é importante compreender a lei, os profetas, as festas. Porque Israel vai cumprir aquele papel de nação sacerdotal que foi profetizado a ele por Isaías e outros profetas, que eles também não cumpriram até hoje. Israel se apegou no exclusivismo religioso, onde o Messias era só deles, o Deus era só deles, os gentios que se explodam, e nós não queremos saber de vocês não, e tal, e é só nós, e nós que somos bons. Então eles não foram a nação sacerdotal. Inclusive é por isso que eles sofrem a diáspora, porque eles estavam vivendo sob a lei quando Jesus chega, e aí, na dispensação da lei, eles deveriam receber o Messias, ser testemunho para as nações e guardar a lei. O que acontece? Quebra a lei, vira escândalo para as nações e rejeita o Messias. Sofre, portanto, a diáspora. E graças a Deus. Isso aí, porque aí começa o tempo dos gentios, o profeta Isaías disse que isso ia acontecer e que por causa disso o Messias ia se voltar para um povo que não era povo. Né? E por isso Paulo é o apóstolo aos gentios, e por isso nós estamos vivendo essa plenitude, essa dispensação da graça, e por isso, você que está em casa, só por causa disso, você que está em casa pode dobrar os seus joelhos agora, na privacidade do seu lar, sob um período chamado Tempo dos Gentios, dispensação da graça, aceitar Jesus como Salvador e ter hoje, agora, o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Né? Por causa disso. Então, e veja, aproveita logo porque está acabando o tempo. Israel no milênio vai ocupar então o seu papel sacerdotal profetizado. Em que tempo alguém que morrer no milênio ressuscitará? No final do milênio. Por quê? O milênio não é o estado eterno. O milênio é quando vai cumprir as profecias, as festas, as leis, a coisa toda dita a Israel vai cumprir isso no milênio, porque está acontecendo, está se vivenciando o tal evangelho do reino de que João Batista pregou, que Jesus disse que ele era o último dos grandes profetas que estava pregando. Então o evangelho do reino que Jesus fala, que João Batista fala, ele vai acontecer no milênio. Por isso que entender a lei dos profetas é importante. Então o milênio não é o estado eterno, é a última dispensação. Quem morrer no milênio em pecado, ele vai para o lugar de tormentos ainda, como hoje. Quem morrer durante o milênio salvo, ele vai para o céu, para um lugar de paraíso, um lugar de bênção, porque ele ainda não pode entrar para o estado eterno, porque o milênio é a vida normal, só que com a igreja exercendo seu ministério de anjos. A confusão que acontece, pastor Marcelo, é porque muita gente trabalha com o milênio como se ele fosse o céu, como se ele fosse o estado eterno. Ele é uma prévia do céu. E a gente vai falar numa outra live. Eu acredito que, eu não sei se cabe uma live toda para falar do estado eterno, né? Mas se você achar interessante... Live do estado eterno, nós podemos falar da Nova Jerusalém e do estado eterno. Isso, então a gente já fala disso aí a semana que vem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Ele está perguntando aqui do estado eterno, e eu queria guardar isso para a próxima live, para a gente ter assunto lá, Augusto. Quinta que vem, para a gente não fugir do tema. E aproveitando então essa sua fala, você tinha chamado no início, e como você anunciou para o pessoal, eu me coloco à disposição as características para nós fazermos aquela série sobre quem vai ficar. Porque tem muita coisa para a gente falar ali, para as pessoas se orientarem em relação ao líder mundial. Porque há uma especulação muito grande sobre quem é o anticristo, né? É o genro do Trump, é o presidente da França, é o cara que está levantando lá na Turquia, que me escapou o nome dele agora. Enfim, aí você me fala se nós vamos falar... A semana que vem, estado eterno, porque aí a gente termina todo o nosso plano escatológico. E aí, na outra, que está mais perto do nosso seminário, a gente já traz as notícias mais atuais. Porque se você pegar a economia do mundo, ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo perdido. Tem que chegar alguém para dar uma solução. Então já está tudo caminhando para ter alguém para dar uma solução. Já está aí, não tem como. Alguém já soltou uma frase assim. Nós precisamos de um homem que resolva o problema da economia, o problema do mundo. Que esse homem venha de Deus ou do diabo, mas que ele venha. Então precisa ter.
as frases ditas já estão assim, nessa natureza. Então, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nós estamos aí para 6 minutos para encerrar a nossa live. Eu quero saber se você tem alguma pergunta, aproveita aqui o professor que está conosco, né? E, professor, enquanto ninguém pergunta nada, o que você tem a dizer mais sobre as características do nosso milênio? Com relação às características do milênio, haverá uma situação muito interessante. Animais, vai ter? Isso que eu ia dizer agora. Da ferocidade dos animais, e aí eu queria trazer uma paz para uma pergunta que eu recebo muito, é o seguinte: então, pastor, como é que vai ser? Os animais vão para o céu, os animais vão para o milênio, como é que é esse negócio aí? Eu tenho, por exemplo, eu vi que... Eu já chutei tanto gato, será que será que eu vou ter problema com isso? Eu tava vendo no vídeo aí dos Bonaldos que eles têm cachorro. E aí eu recebo muita pergunta assim, pois é, e como é que vai ficar esse cachorro aqui? Você tem cachorro? Você tem animal em casa, pastor? Não, eu graças a Deus, eu não tenho, viu? Não tenho. Então, eu não tenho porque não morre, a gente sofre muito. Não dá. Agora, no estado eterno, se for possível, eu vou ter lá o meu cachorrinho sim. Então, imagine você hoje que tem aí um cachorro, tem um cachorro em casa, a Giovana até apareceu aí, imagine que tem lá o seu cachorro, e Jesus volta hoje. Acontece o arrebatamento da igreja. Começou a tribulação. Os cachorros dos Bonaldo vão ficar lá dentro de casa. Imagina que eles já colocaram aqueles aparelhinhos que tem assim, que o cachorro vai lambendo toda a vida, a água não acaba de sair nunca. Fica saindo as gotas e ele não morre de sede. E sai também as bolinhas de ração e tal. E esse cachorro passa a tribulação dentro da casa deles lá ou em qualquer outro lugar. E ele não morre de morte morrer. Não morre. Ele está lá dentro da grande tribulação porque ele alimenta, ele come e tal. Quando voltar no milênio, essa folha da árvore, essa árvore da vida, essa vida no milênio permitirá que não só os seres humanos vivam há centenas de anos, como também os animais. O Isaías 11 e o 65 vão dizer desse momento dos animais que a ferocidade deles vai ser tirada e que eles não vão comer um ao outro para sobreviver. Pelo contrário, vai haver uma paz e eles também vão viver há centenas nesse milênio. Então, se nesses 7 anos de tribulação os cachorros dos Bonaldo não morrer, eles vão entrar para o milênio e também vão viver muitas centenas de anos, né? Eita, nós, hein, meu? Aí já viu, haja briga aí por causa desses cachorros. Entendido. Então, assim, a gente vai ter, eu vou poder ter um leão, um tigre, vou passear com um tigre na rua, se eu não, que eu vou ser igreja, vou estar com o corpo glorificado, mas quem ficar aqui pode ter um desses animais como bicho de estimação. Sim, sem coleira. Sem coleira. Vai ser igual as Crônicas de Nárnia lá no filme. O leão vai andar do lado, lá os bichos, tudo. Vai ser o milênio é um negócio tremendo. O milênio é um negócio muito tremendo, né? Então, eu estou, então, assim, na expectativa de ouvir depois sobre o estado eterno. Porque a gente está falando aqui, professor, da Terra, né? Agora, no estado eterno, eu acredito que Deus fez as galáxias, as estrelas. Eu acredito que é para alguém explorar isso em algum momento. E o desejo que Deus colocou no meu coração desde que eu nasci era exatamente explorar as galáxias. E eu não tive oportunidade de pegar nenhum ônibus espacial para ir para a Lua. Mas quem sabe nesse estado eterno, né, eu possa colocar minha capa e dar aquela voada em algum desses planetas. O Hebreus 11 vai dizer que Deus fez os mundos. O Sofonias e o Abacuque uma narrativa a respeito das estrelas, de habitação nas estrelas. Então você tem indícios no texto bíblico a respeito dessa questão das estrelas, das galáxias e dos planetas. E se o próprio texto bíblico faz isso, Deus criou esses mundos por alguma razão, né? Que nós vamos Muito bom, então. Possibilidades na semana que vem. Ok, nós temos... corpo glorificado, vai morar em casa e viver normalmente? Nós temos 40 segundos. Então vamos encerrar. Semana que vem a gente retoma daí. Então, quem tiver corpo glorificado vai morar em casas e viver normalmente? E aí? A noiva, nós vamos viver em casas normalmente ou não? Nós não vamos precisar de casa. Nós vamos na Nova Jerusalém, sai e volta, e o nosso corpo não tá A gente não vai precisar dormir, né?
A gente não vai precisar dormir, não vai precisar lavar roupa, não vai precisar mais... Eita, não vai precisar nem tomar banho. Tem gente aqui que vai dar glória a Deus, vai se consertar com Jesus hoje só para não precisar tomar mais banho. Tem 30 segundos, eu quero que você que está nos ouvindo se reconcilie com Jesus, porque de hoje para amanhã pode mudar tudo. E Jesus pode voltar. Ainda tem tempo para você se reconciliar com Jesus. E se Jesus não voltar, quinta nós estamos aqui de novo para nossa A Hora da Escatologia. Deus abençoe você, professor Rodrigo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, uma noite esplendorosa e faz